Ei, católico, por que João Batista é colocado dentro do texto dos evangelhos, testemunhando com tanta contundência quem era Jesus? O evangelho de hoje, lá em João capítulo 1, versículos 29 a 34, trabalham mais uma vez essa temática. Eu quero desvendar esse enigma da Bíblia com você aqui nesse vídeo curto, simples, direto, e vai te surpreender, eu tenho certeza. Fica comigo até o final desse vídeo, deixa seu comentário, deixa sua curtida neste vídeo aqui, é muito importante. Vamos lá. O texto começa no capítulo 1, versículo 29, dizendo que João Batista viu Jesus se aproximando dele e afirmando: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Aqui há algo muito interessante. Primeiro, a afirmação de João Batista de Jesus como Cordeiro de Deus. É preciso voltar a Êxodo, lá no capítulo 12, para entender quem é esse cordeiro. Esse cordeiro era o animal sacrificado, sobretudo aqui neste caso específico, a referência parece ser ao animal sacrificado na Páscoa. E isso é muito significativo, porque de fato Jesus é aquele que morre na Páscoa, e ele morre para expiar os nossos pecados. Esse dado é muito significativo e importante, à medida em que muitas vezes a gente acaba confundindo a missão de Jesus com outras coisas. Mas o que ele veio realizar é este perdão dos pecados pela sua entrega na cruz. Daí, claro, se decorre outra coisa, como aquilo que a gente deve viver enquanto pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro no mundo, daí por diante. Mas o mais fundamental da missão de Jesus é esta realidade. Aí, João Batista ainda diz que ele existia antes de mim. Aqui ele está retomando a teologia de João, que está logo no prólogo, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 18, quando ele diz que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele admite aqui, João Batista, a partir dessa teologia apresentada pelo Evangelho de João, que Jesus é este Verbo pré, né, existente, claro, em relação ao próprio João Batista, porque ele é Deus como Pai desde toda a eternidade. E isso, óbvio, o faz ser muito maior do que João Batista. Esse ponto é muito importante. E aí, João Batista vai continuar o seu testemunho em relação a Jesus, dizendo que viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre Jesus. Essa é uma das afirmações mais interessantes aqui. Ou seja, o Espírito Santo repousa sobre ele, permanece sobre ele. Ele quem? Claro, Jesus. E aí há um detalhe, meus irmãos. Isso retoma profecias do Antigo Testamento, nas quais é dito que o Messias receberá o dom do Espírito Santo. Basta olhar lá em Isaías, no capítulo 11, basta olhar lá em Isaías, capítulo 61, entre outras passagens. Portanto, João está dizendo que em Cristo Jesus se cumpre estas profecias. E isso garante, portanto, que ele é Messias e, portanto, que ele é maior do que o próprio João. E aqui eu preciso terminar dizendo o seguinte: que muitas pessoas acabaram, infelizmente, confundindo João Batista como Messias. Inclusive, muito possivelmente, dentro da própria comunidade cristã. E João Batista é alguém que testemunha o contrário. Ele não usurpa aquilo que é próprio do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, mas ele se coloca no seu lugar, como um precursor, um preparador do caminho do Messias. Que nós possamos aprender bem sobre isso, aprender a não nos colocar no lugar de Jesus, permanecendo fiel à nossa missão de preparar o caminho do Senhor. Agora, não por causa da sua primeira vinda, mas por causa da sua segunda vinda. Gostou desse conteúdo? Curta, compartilha
e me segue para mais vídeos como esse.